microfone e imagem fechada, né? E aí depois a gente se organiza. Oi, gente, boa tarde. Espero aí que todo mundo esteja me ouvindo, me vendo. É um prazer estar aqui no Fazendo e Desfazendo Gênero. E vamos começar, eu e o Moon vamos começar porque somos o primeiro trabalho. Então, eu vou pedir para o Moon apresentar, colocar nossa apresentação. E para a gente ficar assim num esqueminha mais fácil, então, quando der os 10 minutinhos, eu abro o microfone, aviso que deu os 10 minutinhos e a gente tem um tempinho para discutir no final, tá? A ordem, então, só o da Playboy, né? O segundo, que seria apresentado em segundo lugar, vai lá para o último, e os demais trabalhos, eles continuam na mesma sequência. Vou pedir também para cada um que apresentar o trabalho fazer uma breve apresentação de onde vem, do que fala, do que pesquisa, para a gente saber quem é quem, beleza? Então, para começar, vou me apresentar. Meu nome é Carlos, eu sou doutorando da Unesp, orientado pela professora Maria Cristina Gobi. Tenho uma pesquisa sobre a imprensa gay latino-americana dos anos 60 a 80, e sou também diretor da BPCom, que é uma associação que estuda a comunicação popular e alternativa. Quer se apresentar aí, Moon? Boa tarde, gente. Espero que seja dando para me ouvir. Sou formado em design pela Unesp de Bauru e também doutorando, só que eu sou em mídia e comunicação, mesmo orientadora do Carlos. E as minhas pesquisas vão muito mais na relação da filosofia com a tecnologia. Então, no mestrado, eu explorei a tecnologia maker e o movimento maker, e agora explorando um pouquinho mais essa relação do humano-máquina no doutorado. E aí, Moon, vamos começar? Você quer começar? Eu começo. Dá para ver já tá ótimo. Deixa eu passar aqui. Então, bom, só para resumir então a pesquisa, para quem ainda não deu uma olhadinha, a gente tentou explorar um pouquinho, através de um questionário, qual era a relação entre o corpo gay hegemônico de um homem masculino com o algoritmo do Instagram, para saber se isso era realmente presente, se isso era reforçado, se isso não era. E aí a gente vai trazer para vocês muitos dos dados que a gente conseguiu e algumas conclusões preliminares, porque a gente não teve muito tempo para analisar os dados e chegar realmente em uma conclusão definitiva. Só para começar falando, então, uma introdução teórica para vocês, a gente está falando, então, desse corpo que ele migrou um pouquinho para as redes digitais, principalmente nas redes sociais. Então, a gente está falando quase de um avatar, que é esse corpo que você acaba modelando e configurando dentro de uma rede social. Geralmente é um perfil nas redes, é um link na web que você coloca uma foto de perfil, um nome, diversas características, e aí você compõe, então, esse corpo digital. Então, a gente está tentando analisar como é que era a relação do corpo com o avatar, então, nesse sentido. A gente está tentando analisar também como é que funciona essa questão dos corpos e como é que você desprende esse desejo para os corpos pelos quais você se interessa. Grande parte desse interesse vem pela grande exposição desses corpos no Instagram, que a gente começou a perceber e falou, será que é só com a gente? Aí a gente fez um formulário, a gente fez essa pesquisa para saber se era realmente só com a gente ou não, se os homens gays realmente eram flodados de um monte de imagens de corpos masculinos. A gente está falando também, então, de novos agenciamentos de anunciação, que eles são muito mais pelo código da plataforma do que pela voz, do que pelo texto. Então, a gente está falando de uma outra plataforma e de um outro topo pelo qual essas pessoas começam a constituir novos parâmetros de normalidade, novos parâmetros de virilidade e assim por diante. Então, é praticamente diferente entre um analógico e digital, por assim dizer. A gente está cercado de instituições que acabam modelando a nossa vida, como as redes sociais, o LinkedIn, o Facebook, que está já no WhatsApp, no Instagram, em diversas redes sociais, que não tem concorrência nenhuma no mundo todo, que é uma coisa louca, né? E a gente acaba sendo controlado por algoritmos, então, por essa ideia de um algoritmo que ele vai meio que escolher o que vai aparecer para você, sejam notícias, sejam corpos, sejam pessoas, sejam memes, sejam informações, tudo aquilo por um filtro cuidadosamente calculado dentro dessas plataformas. A gente está falando também do sujeito neoliberal, que é aquele cara que ele está inserido no mecanismo neoliberal de uma sociedade, e por si só ele funciona por uma coisa que chama desempenho e gozo. Quanto mais você tem um desempenho, mais você pode sofrer os prazeres disso depois. Então isso
uma coisa que o Pierre Dardot e o, não lembro o primeiro nome dele, Larval, eles têm um livro que chama A Nova Razão do Mundo, e lá eles analisam o sujeito neoliberal e acabam vendo essa relação entre quanto mais trabalho a gente desprende, mais realização pessoal a gente tem. Aí acho que entra as teorias do Carlos para falar sobre masculinidade hegemônica também. A gente também usa o conceito de masculinidade hegemônica, que vem da Connell, que é uma pesquisadora trans australiana, e ela vai tratar sobre como a gente está dentro de uma edge, né, de uma masculinidade hegemônica que determina tanto as masculinidades subalternas dos homens quanto das mulheres. Então, a gente busca compreender também como esse tipo de masculinidade ele acaba sendo representado, né, por meio dos estereótipos e também os seus aspectos de virilidade. A gente entende aí que a virilidade seriam as imagens, né, como que essa masculinidade hegemônica ela se materializa através do tempo e também, especificamente, no nosso objeto aí no Instagram, né? Então, entendendo que existe um modelo hegemônico de masculinidade, quais seriam os elementos que caracterizariam essa masculinidade, né? Como a gente pode falar aí de uma virilidade geral? E aí, vou apresentar para vocês, então, um pouquinho da pesquisa que a gente fez. A gente fez um formulário no Google Forms, então, que ele ficou aberto do dia 15 de agosto ao dia 20 de agosto. A gente divulgou ele pelos nossos perfis pessoais nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, e diversos grupos do Facebook que concentravam pessoas LGBT. E grande parte das respostas que a gente obteve, quase a maioria avassaladora, foram de celulares. Acho que a gente teve uma ou duas respostas que a galera tirou print pelo computador. Você quer passando os dados, Carlos, ou eu continuo falando? Posso falando. Então, 74% das pessoas que responderam esse questionário foram de São Paulo. A gente tem isso muito por conta de como ele foi distribuído, né? A gente distribuiu pelas nossas redes e também distribuiu em alguns grupos e também pelas hashtags no próprio Instagram. Pode passar. Uma pergunta essencial para a gente, né, que a gente ficou pensando, né, Moon? Como que a gente vai fazer essa pergunta? A gente estava interessado, na realidade, em entender como aparecia no Instagram de homens gays as figuras masculinas. Então, a gente fez essa pergunta simples, né, se a pessoa se identificava como homem gay, e 95% das pessoas se identificaram. Então, esses 95% eles dizem respeito aos dados que a gente coletou, e quase 5% disseram que não, então a gente não considerou essa informação. Aqui também a gente tem uma ideia do grau de escolaridade, e a gente fez essa pergunta justamente para saber o quanto que ela estaria, o quanto a nossa amostra estaria contaminada pelos nossos próprios contatos. E aí a gente pode ver que é considerável, porque 49%, né, quase 50% dos nossos respondentes têm ensino superior completo, enquanto 24% incompleto e só 11% ensino médio. Então a gente sabe que esses dados eles não representam a realidade brasileira, né? A gente também fez uma pergunta para saber se as pessoas elas já tinham procurado corpos masculinos ou não. E foi meio a meio, né? 50% das pessoas procuraram, 50% não procuraram. A gente fez essa pergunta também para saber se existe algum tipo de relação com a pesquisa e com os resultados, que a gente não conseguiu comprovar. E aí a gente colocou um esquema de classificação no qual as pessoas apontavam para a gente quão mais frequente eram os dados, a visualização das imagens respectivas. Então, a gente fez um cruzamento entre corpo e raça, e separamos. Então, a primeira imagem, a gente colocou um homem branco, magro, e a gente vai ver, pode passar já, a próxima, Moon, que existe uma diferença proporcional, né? Faz um vai e volta, para o pessoal perceber o quanto muda.
O homem branco, magro, ele tem uma frequência de visualização muito maior que a do homem gordo negro. Passa rapidinho, bom. Então, 50 seria o mais visto e 1 seria o menos visto. Isso. Então, a frequência 1 ali... Volta só um pouquinho, rapidinho. A frequência 1... Não, volta. Só para explicar rapidinho a frequência, então, a gente perguntou para as pessoas de 1 a 5 com qual frequência você vê essa imagem no seu perfil. E aí a gente vai ver que o homem branco, aí vamos passando um por um. O homem branco é o que tem mais visualização, o homem negro ele vai acabar tendo menos, né? O homem negro gordo. O homem negro magro, ele tem uma visualização média, né? Enquanto o forte, o homem negro forte, ele já tem uma visualização um pouco maior. Pode passar, amor? O homem gordo, branco, ele também tem uma baixa visualização, né? As pessoas veem menos esse tipo de imagem no feed delas. E, por fim, o bombadão, né? O magro, forte, ele é o que mais tem visualizações das pessoas que responderam. A gente vai passar rapidinho porque o nosso tempo está acabando, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar e falar mais especificamente sobre esses dados. Esses dados, eles dizem respeito ao que as pessoas viram no perfil delas, né? O que elas responderam que vem como mais frequente. E aí, sobre os dados que nós recebemos, porque nesse formulário a gente pediu para as pessoas enviarem fotos do seu feed, né, do seu pesquisar. Então, a gente teve 119 participantes, 103 respostas foram válidas, né, 290 arquivos, com uma média de 2.800 fotos que a gente analisou, colocando dentro de 33 categorias, e especificamente de 6 corpos, né, que foram esses aí que a gente falou. Vou passar a mão. A gente vê, então, aqui nessa categoria Homem Forte Branco, que é respectivo à nossa última imagem, que ela tem, assim, uma visualização avassaladora, né? É o que a gente mais encontrou. A gente só encontrou 2 imagens de homens negros e gordos, né? O que demonstra aí que existe algum tipo de direcionamento, né, para um tipo de corpo específico. Pode passar, Moon. 31% das imagens que a gente teve acesso, elas eram de corpos masculinos. 31%. Pode passar? E aqui a gente colocou esse gráfico, né, não dá para ver muito bem, mas a gente colocou para que vocês tenham uma dimensão de como a imagem do homem branco musculoso, né, ele acaba tendo uma proporção muito maior frente a todas as outras categorias, né? Esse 349 aqui, que é o que mais se aproxima, são dos memes, né? Então, os memes é o que mais se aproxima aí dessa categoria, dessas imagens que são passadas para as pessoas. Pode passar, Moon? E aí, as nossas conclusões preliminares, vou deixar para o Moon ler. Bom, foi possível, então, que a gente identificar que existe uma semelhança entre a percepção dos respondentes às imagens captadas em seus perfis, sendo os corpos brancos musculosos os mais visíveis e os negros e gordos os mais invisibilizados, como a gente já percebeu pelos dados mesmo. E a segunda seria que a gente também percebeu que, apesar dos corpos masculinos representarem 31% das imagens coletadas, a categoria de corpos brancos e musculosos possui destaque frente a todas as demais, sendo os menos aqueles que mais se aproximam. E aí as referências. E é isso, gente. Aqui acho que deu o tempo certinho. O desafio, né, de sempre ser corrido. Mas vamos lá. Eu vou passar, então, a bola para o terceiro trabalho, né, que Subvertendo a Identidade, um estudo sobre o protagonismo de mulheres pretas nas artes da cena, de Gleice Maria da Silva Freitas, a Maria Flor. E aí, gente, só para eu deixar bem azeitado entre a gente, as perguntas, vocês anotem as perguntas, coloquem
no chat o nome, que eu faço uma ordenzinha aqui, e aí a gente pode abrir o microfone para falar uma pergunta bem sucinta, para a gente não extrapolar o tempo. Coloquem o nome aqui no chat, se vocês quiserem perguntar, coloca o nome, eu quero perguntar, e aí eu vou anotando aqui, depois no final a gente abre para o debate, beleza? Se vocês puderem direcionar também as perguntas para as pessoas que vocês querem, seria bom. Então, passo a bola. Oi, eu acho, Carlos, que você confundiu a programação. O próximo trabalho é o Corpo Envolvido, Plataformas Vestíveis e Manifestações Feministas. Essa do Maria Flor é outra mesa. Eu estou errado aqui. Acertei aqui agora já, o Corpo Envolvido, isso mesmo, é da Violeta. Então vamos lá, vou anunciar bonitinho de novo. Então a gente vai agora para o Corpo Envolvido, Plataformas Vestíveis em Manifestações Feministas, da Violeta Adelina Ribeiro Sutili. Oi, gente, tudo bem? Eu já ia dizer que eu estava achando estranho, porque eu tinha visto ali que eu era a terceira, daí de repente surgiu um outro nome que eu não tinha visto na programação. Achei estranho, mas eu pensei, vai colocar de última hora, né? Nunca se sabe. Bom, mas, gente, me apresentando um pouquinho. Deixa eu colocar aqui já a apresentação. Pena que eu não vejo vocês, né, quando eu apresento, enfim. Gente, esqueci de botar o apresentar agora. Peraí. Assim, gente, tá abrindo. Foi. Quando vocês estiver funcionando, acho que agora funcionou, né? Foi? Não foi não, Violeta. Tá. Não foi? Aqui tá dizendo que foi. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Tá, então enquanto eu vou tentando, eu vou me apresentar. Bom, meu nome é Violeta. Eu estou tentando botar aqui a apresentação, mas eu sou atualmente mestranda em artes visuais pela URGS, junto com a UFAM, é um programa que se chama Minter. Acho que agora está funcionando, hein, gente? Aparece que está apresentando, mas só aparece o sapatinho. Ai, gente, e agora? Será que Violeta, você tem que abrir a tua apresentação na tela, deixar aberta. Depois você entra no Meet, deixa ela aberta na tela, aí abre o Meet em cima e põe a apresentação. E aí escolhe apresentar uma janela, daí você seleciona o que você vai apresentar. Tá, então vamos ver. Estranho, mas é que aqui está escrito que eu estou apresentando. Quando ele abre a aba, vai estar partilhar tela ou partilhar uma aba. Partilha tudo que aparecer. Eu partilhei tudo, agora eu estou tentando partilhar um só para ver se funciona. Você quer que a gente... Desculpa, se ela colocar a apresentação no chat, eu abro e tento compartilhar da minha tela, Violeta. Pode ser, então. Então pode ser. Vou colocar para vocês. Gente, mas eu tenho como colocar arquivos no chat? Agora você está apresentando. Agora foi. Ah, foi?
Então tá, pronto. Então tá tudo certo. Foi, fica à vontade. Bom, acontece. Bom, gente, começando de novo. O trabalho que eu vou apresentar se chama O Corpo Envolvido, Plataformas Vestíveis e Manifestações Feministas, né, ou de cunho feminista. Meu nome é Violeta. Atualmente eu sou mestranda em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em colaboração com a UFAM, a Federal do Amazonas. A minha orientadora é a Elane Tedesco. E dentro da minha pesquisa eu busco principalmente estar estudando as relações da vestimenta e autorrepresentação dentro das artes visuais. Isso acaba caminhando um pouco para algumas questões que eu vou trazer ao longo da apresentação, que eu vou tentar fazer de forma rápida também, mas a gente está discutindo sobre o que é essa vestimenta e o que é a moda, e como essas relações vão acabar acontecendo. Uma questão muito importante, né, da minha formação é que eu sou bacharel em moda, então eu entrei nas artes visuais, então a questão da moda e a roupa é muito presente nesse meu estudo. Bom, a comunicação aqui que eu pretendo trazer para vocês é mais como uma memória descritiva dessa série híbrida, que é minha, né? É um processo artístico, e todas essas entremanhas que a gente vai ver a partir dele. Então, é uma série autoral intitulada Bora para dizer que eu estava nua, em que eu busco registrar o processo de vida e criação de imagens, memórias e devaneios poéticos a partir de acontecimentos não previstos no meu processo artístico. E nisso, né, investigar a relação entre roupa e corpo como esse canal de comunicação. Aqui uma breve linha de apresentação. E agora, falando um pouco sobre essa questão de moda, o meu enunciado ele fala sobre vestes, mas muitas vezes existe esse cruzamento entre discutir o que é a moda e o que representa as vestes, porque hoje a gente não consegue mais tão facilmente estar falando de vestes sem que a gente fale de moda. Mesmo que seja apropriada essa questão da moda para discutir a veste em si, as formas e todas as construções hoje cabem dentro dessa situação do sistema de moda. Então, a forma como busca-se, né, abordar o que é moda aqui compreender o vestuário como esse presente nos processos de subjetivação, possibilitando a constituição do sujeito, lidando também como essa perspectiva é tomada como um dispositivo, né? Vai ser esse desdobramento de conceito, inscrito pelo filósofo francês Michel Foucault, em 79, em que ocorrem essas práticas disciplinares, né, de controle, que se articulam de discursos, regras, instituições. Outro conceito muito presente que vai acontecer nessa minha caminhada é estudar o que é a roupa de artista, que seria isso que se designa uma produção que se insere no campo de novos meios, ao lado do vídeo, arte postal, cinema de artista, web art e outros. Já esteve presente em quase todos os movimentos artísticos do século XX. Só que ela também vai estar lidando com formas vestimentares singulares, performance, empacotamentos, entre outros. É importante a gente lembrar que muitas vezes quando se trata de roupa de artista, que é um conceito colocado aqui, muitas vezes essas roupas de artistas foram buscadas para que não se vinculasse dentro dessa cadeia de moda. A questão do sistema de moda é uma situação que eu trago, por causa que é uma perspectiva pessoal e é um campo de estudo para mim. Só que dentro dos meus estudos é muito importante também estar estudando a roupa de artista e como que esses artistas pegam todo o signo, o que são as roupas hoje, e transformam nas suas criações, projetos, entre outros. Dentro desses meus estudos, isso ainda na graduação, a minha orientadora me seguiu muito para estar estudando. Como eu queria estudar isso,
ela me incentivou muito a estar estudando a Nazaré Pacheco, que ela vai estar falando um pouco sobre o corpo na roupa e essa questão do aprisionamento dos corpos, né? A Nazaré Pacheco, geralmente, ela acaba fazendo obras em que existem objetos que eles não podem ser tocados, então ela une miçangas, cristais, vidros, agulhas, lâminas de bisturi, lâminas de barbear, anzóis, criando esses adornos, criando vestes. E dentro disso a gente consegue ver essa questão de gênero extremamente forte. Eu coloco quanto uma manifestação feminista, apesar de eu ter pesquisado muito e não ter visto ainda se ela se enquadra nisso. Mas as obras dela falam muito sobre essa questão de gênero, dessa questão do lar, essa questão do casamento, né? E aqui mais algumas delas. Partindo um pouco mais, a ideia de pensar essa roupa de artista é imaginar essa nova dimensão, né, que é proposta para as vestes, em que as roupas elas se fundem, ocorrem contágios, e em que a gente consegue imaginar uma nova dimensão do vestido, em que muitas vezes até, inclusive, pode se aliar à moda para estar pensando, né, nessas novas tessituras, nessas novas colaborações que vão estar sob a pele, que muitas vezes vão utilizar da ideia da pele e do corpo, porque é uma coisa que a gente estuda muito, e para quem tem uma formação em moda muito forte, a gente pensa muito em corpo o tempo todo quando estuda modelagem e essas outras questões. Então, o corpo e a forma que as coisas se adequam a ele, ou ele se adequa às coisas, ele é extremamente importante. Agora, eu não sei se eu já estou me passando tempo, mas falando um pouquinho mais sobre, agora, o meu processo pessoal em si, né, que é a parte da pesquisa artística. Muitas vezes eu estive atuando dentro da área de moda, de forma que eu não concordava muito com algumas situações. Imagino que muitos de vocês sejam muito críticos, mas eu tive diversas imbricações, porque a partir do momento em que a gente tenta estar criando nem que seja, sei lá, uma coleção autoral dentro da academia, é extremamente difícil, porque muitas vezes isso é muito focado para um mercado dentro de uma economia capitalista, né? O que eu venho mostrar aqui, que é a série do Body, é um projeto que eu estava realizando durante a graduação, que foi no ano de 2018, quando eu estava realizando o que seria como se fosse o meu TCC. E daí, como em muitas universidades de moda, né, a gente precisa organizar uma coleção e tudo mais. E eu tinha um dos looks que compunham a coleção, ele tratava de uma capa que ficava por cima da modelo, e em certos momentos a modelo iria vir a tirar essa capa, né? Só que o que acontece é que essa minha tentativa foi muito barrada por todos os meus orientadores, assim, na verdade, porque existia essa questão da modelo não poder usar nada por baixo e iria aparecer o mamilo, e essa questão da nudez era muito forte, porque também ia ocorrer em um evento público, e daí se falou muito sobre processos e tudo mais, né? Violeta, 11 minutinhos. Tá bom, já tô correndo. Então, o que aconteceu? Eu fiz, como meio que uma teimosia, as minhas professoras, eu desenvolvi esse body, que ele é um pedaço dele na tela, mas é um outro pedaço aqui, que eu tenho ele aqui em mãos também, que ele é um body que ele é transparente, assim. Na verdade, ele é feito de um tulizinho muito fino, quando fica no corpo, independente da pele, ele é transparente, ele é completamente transparente. Minhas professoras também não gostaram muito ainda, disseram que eu ia ter que usar um adesivinho no mamilo, uma coisa assim. Daí eu falei que ia usar uma foto um adesivo da instituição, brincando com elas. Na sequência, depois desse body, eu comecei a estudar algumas limitações que esse corpo de moda colocavam sobre a gente. Uma outra questão
muito forte na minha formação foi essa questão de fichas técnicas, esse enquadramento sempre muito presente, uma coisa muito quadrada, em que a gente teria que estar colocando peças que muitas vezes eram estimuladas dentro de um campo artístico, e elas tinham que ser enquadradas depois dentro dessa ficha técnica. Então, eu começo a desenvolver para algumas peças, principalmente para esse body, né, que surgiu sem ter a necessidade de existência, e eu começo a fazer algumas fichas técnicas, ironizando um pouco essas situações, né. Esse aqui é um dos lados da ficha técnica, tem o próprio desenho técnico, agora não dá para ler tudo, né, mas enfim. Depois, essa ficha técnica, ela sai junto com um suporte, em que eu realizo as impressões em papel vegetal e me coloco entre esses dois papéis vegetais, é como se fossem 3 folhas de papel vegetal dentro de um sanduíche de vidro e um suporte de cimento. Essa foto a gente consegue ver melhor. E eu me coloco dentro daquilo de modo que dá para a gente compreender que nem eu consigo caber dentro desse suporte que é a ficha técnica que nos é colocada, né? Aqui alguns detalhes, né, dessas questões da ficha técnica e como a gente se coloca dentro, essa subordinação dentro do sistema de moda mesmo. E depois eu ainda também aproveitei para fazer um vídeo sobre esse body e algumas sensações que derivam dele. Não tem como eu reproduzir agora, mas eu posso também estar deixando no chat, daí a gente compartilha e depois conversa. E é isso. E tudo isso também é muito... Uma referência teórica que eu usei muito foi a Aventura de Contar-se, né, da Margaret Hago, para que a gente possa compreender como essa vestimenta ela cabe dentro desse processo de escritas e um próprio, até mesmo, um vestir como uma escrita de si. É isso, gente, na bibliografia. Obrigada. Maravilha, obrigado, Violeta. Eu vou chamar agora, então, espero que eu chame certo, né? O trabalho é o Ornitólogo, Corpo e Santidade Queer, do Renato Trevisano dos Santos. Falei certo, Renato? Isso, tá certinho. Aê. Beleza, a palavra é sua, fica à vontade, viu? Tá, obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Agradecer também a organização do evento, pela oportunidade, pelo espaço de troca, diálogo, né? Eu vou apresentar minha tela aqui, espero que dê certo. Tá indo para vocês ou não? Ainda não. Peraí. Eu já cliquei em apresentar, aí ele não está mais me dando a opção de... Quer passar o link para eu tentar por aqui? É como se eu já tivesse... Eu não cheguei a fazer o upload do arquivo. Peraí, deixa eu... Se o arquivo não tiver na tua tela, agora começou. Tá indo agora? Agora a gente está te vendo. Você tá compartilhando a tela do meeting, você não está compartilhando o teu trabalho. Escolhe uma janela. Agora está indo? Não, porque você está compartilhando a tela do meeting. Você tem que estar com o arquivo. Agora isso.
Entendi. Ah, agora tá indo, tá carregando para mim agora. Estão vendo aí? Sim. Agora foi? Sim, já tá funcionando. Ok, então. Bom, vou iniciar então. Deixa eu colocar o tempo também aqui. Pronto. Bom, me apresentando brevemente, eu sou o Renato Trevisan dos Santos, sou estudante de mestrado no programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais, na ECA mesmo, né? Eu fiz a graduação em audiovisual também na ECA, com orientação da professora Cecília Mello. Eu fiz minha pesquisa de TCC já pensando um pouco a questão dos corpos queer e intersecção com religiosidades. No trabalho de conclusão de curso, eu estava pensando essa questão voltada para filmes tailandeses e taiwaneses, e aí religiões particulares desses países, né? E agora, voltando o olhar para a questão do cristianismo e focando centralmente em filmes do Pasolini, do Derek Jarman e do João Pedro Rodrigues. Aí hoje, nessa comunicação, eu vou me focar no João Pedro Rodrigues, né, em especial no filme O Ornitólogo, de 2016. Então, o resumo do trabalho, eu vou ler para vocês. Entre a santidade e a sensualidade há um abismo, ou uma intimidade secreta, oblíqua e afinal explícita? O que podemos encontrar a esse respeito em produções teóricas e imagens fílmicas? A partir do longa-metragem O Ornitólogo, de João Pedro Rodrigues, de 2016, será pensada a união viável entre um corpo erótico e sua sacralidade. O erotismo aqui entendido nos termos de Jorge Bataille, para quem é possível buscar a coesão do espírito humano, cujas possibilidades se estendem da santa ao voluptuoso. Então, partindo um pouco dessa ideia provocativa do Bataille, que pensa o erotismo, né, como essa possibilidade de unir o sagrado e o sensual, eu penso em analisar as imagens do filme, né, algumas passagens, e confrontando essas imagens com alguns textos e algumas noções de cinema queer contemporâneo, né, alguns autores brasileiros dos últimos anos, aí explicando um pouco do método, né, da pesquisa e desse trabalho em especial. Ele parte da análise fílmica, né, fiz uma decupagem do filme, analisando os planos e destacando dali o que havia de mais interessante para essa análise. Aí, combinado a isso, o levantamento bibliográfico, tentando mapear um pouco questões de cinema queer, de teoria queer de modo geral, algo sobre cinema português também, e especialmente sobre o João Pedro Rodrigues e o filme Ornitólogo. Ainda tem pouca bibliografia, né, específica, é um filme recente, ele tem 4 anos só, né, e para coleta de dados sobre esse filme e sobre a obra do João Pedro Rodrigues, me ajudou também uma sessão comentada sobre o Ornitólogo, que aconteceu com ele no IMS, em São Paulo, no final do ano passado. Então, foi uma oportunidade, assim, muito interessante para a pesquisa, né? E um artigo recente, que também é interessante ter em conta, é esse Cosmologias Errantes, Paisagem, Corpo e Alteridade em O Ornitólogo, do João Vitor de Souza Cavalcante. Foi publicado na revista Imagofagia esse ano mesmo. Então, eu queria primeiro só comentar um pouco brevemente sobre o filme, né, a narrativa, assim, fazer uma breve sinopse do filme. O Ornitólogo, ele trata da trajetória do Santo Antônio, né, de Lisboa ou de Pádua. Inicialmente, a gente percebe esse personagem como um ornitólogo, né, inicialmente sem nome. Ele observa pássaros numa floresta, ali na fronteira entre Portugal e Espanha, e a gente percebe que ele está ali
nesse trabalho, né, com seu binóculo, com seu gravador, para registrar esses pássaros, mas ao mesmo tempo em que ele observa os pássaros, ele também é observado por eles. E aí o filme ele já trabalha numa primeira desestabilização dessas noções do corpo e da identidade, que é atribuir um estatuto do olhar para os animais também, né, não só para a figura humana. Então, aí ele parte dessa ideia e, em termos narrativos, acontece um acidente com esse ornitólogo enquanto ele está observando os pássaros. Ele está num rio, assim, com um caiaque, aí ele passa por uma corredeira, sofre um acidente e adentra, de certo modo, um mundo onírico, em que os acontecimentos passam a ser da lógica mesmo do sonho, ou do mito, né? Uma trajetória arquetípica mesmo, e ele vai abandonando essa identidade anterior de ornitólogo. Aí a gente descobre que o nome dele é Fernando, e depois ele vai passar a reivindicar o nome de Antônio, e ser chamado de Antônio pelas personagens. Então, tem essa passagem de identidades, né? Que é algo já que a teoria queer também vai tratar, né, dessa possibilidade de trânsito identitário, e no filme isso está materializado, né, como trânsito físico, corpóreo mesmo, por um espaço de mata. Há algumas noções em relação ao cinema queer contemporâneo que me ajudam a pensar esse filme, e acho que ele dialoga, né, com essas correntes e tudo mais. Inicialmente, a ideia de fenomenologia queer, da Sarah Ahmed, ela fala inicialmente sobre a ideia de que os corpos queer, eles têm uma forma de se colocar no espaço, de se perceber no espaço, de estar, né, no mundo, que é particular e é diferente, né, de outros corpos, devido a uma série de que vão sendo impostas ali, né, para essas gestualidades, corporalidades desde a infância, né, o que é permitido, o que não é permitido em termos de entonação de voz, de gestos os mais mínimos, né, de cruzar ou descruzar pernas, e, enfim, cada setor aí do LGBTQ conhece as suas privações, as suas limitações e as suas orientações, né, diante da norma. E aí a Sarah Ahmed vai propor a ideia da desorientação, né, a desorientação espacial, a errância. Então, caminhando nesse sentido que o filme também vai trazer, né, esse corpo que perambula pela mata e se depara com uma série de encontros casuais, com várias personagens míticas, não só relacionadas ao mito cristão, mas muitas figuras do mito cristão também, inclusive a figura de Jesus, né, com a qual o protagonista, Santo Antônio, tem trocas íntimas, amorosas, sexuais, afetivas, né? Então, é uma proposição bem ousada, né, em algum nível. E como ele faz isso acontecer materialmente, né, na forma fílmica? Ele primeiramente faz uso de câmeras aproximadas, então tem esse termo que a Laura Marx vai cunhar ali nos anos 2000, de visão áptica, seria o desejo de tocar os corpos, então a câmera ela filma bem de perto esses corpos, e depois ela vai expandir essa ideia da visão para englobar também a escuta. Então, a experiência do cinema áptico, ela passa a ser visual, mas sonora também, então a trilha, ela vai vir para intensificar de englobar mesmo o espectador, colocar ele dentro dessa experiência de forma mais sensível, né, mais sensorial. E no ornitólogo isso é sensível também, né, a presença dos ruídos ambientes da mata, que é um espaço construído, né, não é simplesmente a captura de sons que de fato existem, mas é uma trilha trabalhada, né, em cima dessa sonoridade, para levar mesmo para esses outros estados de consciência e tudo mais. Aí o diálogo da pesquisa com alguns autores brasileiros, contemporâneos, inicialmente a Cecília Mello, que é a minha
professora orientadora, né? Ela fala sobre a ideia de realismo fantasmagórico, que seria filmes que usam uma estética realista, de plano sequência, né? Ali pensando nas ideias do André Bazin a respeito do realismo, ali nos anos 50, nos anos 40. E aí esses filmes, no contemporâneo, eles trariam essa estética realista, mas com conteúdos fantasmagóricos, sobrenaturais, relativos a divindades, a mitos, né? Como no caso do Ornitólogo, tem a questão da santidade. Então, é uma estética realista, mas com uma passagem para o etéreo, para o fantástico. Outros autores aí, Renato, vou falar brevemente. 12 minutinhos. Né? Sim, beleza, estou terminando, passando brevemente por esses outros autores que também são interessantes. O Denilson Lopes vai falar do entre-lugar das homofetividades, né? Esse espaço de trânsito mesmo. O filme, então, apresenta um trânsito na mata. Essa própria locação, ela é um espaço fronteiriço, né? Como eu falei no começo, entre Portugal e Espanha. Então, isso está materializado ali na própria localidade, né? A ideia de uma nova invisibilidade. Então, a perda da identidade, né? Se pauta muito na discussão LGBTQ hoje em dia a visibilidade, mas é preciso problematizar também essa visibilidade, né? Visibilidade a qualquer custo. Eu estava vendo esses dias uma live da Jupe do Bairro falando, né, que visibilidade também não paga boleto, né? Só a visibilidade por ela mesma. Então, pensar em termos metafísicos também essa possibilidade de desaparecer, de se tornar fantasmático também, enfim, esses fantasmas de corpos sensíveis. Aí o Oliveira Júnior vai falar de cinema sensorial, de uma câmera-corpo, Mariana Baltar fala em pedagogia dos desejos. Então, realismo dos sentidos, o Thiago De Luca, experiências que ressaltam a experiência corpórea do espectador em contato com o filme, e o filme também vai estar ressaltando a corporeidade dos atores, né? A própria presença do cineasta, né? Que também é um corpo significativo no filme. O João Pedro Rodrigues, ele também performa no filme. É muito curioso, porque quando... vou avançar aqui para pensar a câmera subjetiva que o filme dá a ver o ponto de vista dos animais, em muitos momentos, de aves, de cabras. Tem uma cena muito bonita que as cabras observam essa cena de amor entre Jesus e o Santo Antônio. Tem um momento em que o santo é observado por uma pomba, que, né, a iconografia do Espírito Santo ela emerge. Então, aí ela vai complicando essas noções entre o que é animal, o que é humano, o que é a máquina, o que é o espírito, né, nesse sentido de borrar fronteiras, e trazer essa ideia do ciborgue, né, que seria esse misto de tudo isso que a dona Howard vai propor. E no filme estaria materializado nessa visão de uma câmera subjetiva, né, que historicamente é um instrumento para dar a ver ponto de vista e psicologizar, né, o olhar, quando ela é utilizada para dar a ver o ponto de vista de uma pomba, né, que tem essa fronteira com o Espírito Santo, num filme que fala de um santo, ela confunde todas essas noções, essas fronteiras, e tem um poder de expandir esse olhar do corpo, que deixa de ser até um detimento sobre o corpo humano, né? Eu acho que ele dá um passo além aí nessa ideia queer, que é de poder descentralizar esse olhar e abordar até o olhar de animais, de aves, que, enfim, confundem essas fronteiras, né? Aí aqui as referências que eu usei. Enfim, era isso. Obrigado. Vou encerrar aqui. Obrigado, Renato. Vou bater palma para a Violeta também, porque a gente sente falta das pausas, né? Não sei você, mas eu estou sentindo falta das pausas no final. Obrigado pela apresentação, Renato. Vou chamar, então, agora a Nathan Gomes, com o trabalho Mulheres e Armas, Usos e Abusos da Memória de Maria Quitéria de Jesus. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu vou colocar a apresentação. Enquanto isso, aproveitar para agradecer
Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo a sua tela. Você precisa colocar na aba de apresentação. Ah, eu tenho que arrastar? Não, não. Basta você ir onde você está vendo a sua apresentação e clicar nela. Minha Isso, apresentação está aberta, mas ela tá isso, aparecendo? isso. Ah, Agora tá. tá aparecendo. Ah, eu não vejo vocês, né? Ah, Não, não vê. que estranho. Ah, tá, tudo bem. Eu não tinha usado ainda o Meet para compartilhar a tela. Bem, eu sou Natan, sou mestrando. Ah, desculpa, primeiro quero agradecer a organização do evento, parabenizar também pela iniciativa, mesmo nesse momento tão complicado, né? É importante a gente se encontrar de alguma forma. Eu sou mestrando no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, no programa de pós em Culturas e Identidades Brasileiras. Sou orientando da professora Ana Paula Simeone, e é onde eu sou formado em História da Arte pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E no IEB eu desenvolvo uma pesquisa em torno das representações da Maria Quitéria de Jesus, que foi essa combatente da Guerra de Independência na Bahia, né? E eu vou apresentar hoje uma parte da pesquisa que eu tenho desenvolvido no âmbito do mestrado, né? Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje está aqui nesse resumo. A memória, eu vou focar hoje menos, digamos, nas obras, né, nas pinturas e nas gravuras, nas primeiras gravuras, apesar de falar um pouquinho dos primeiros retratos, mas eu quero focar hoje na memória da Maria Quitéria, né, na construção da memória dessa personagem da história do Brasil. A memória de Maria Quitéria, combatente na Guerra de Independência na Bahia, tem sido palco de disputas entre diferentes agentes sociais e, no limite, entre distintos projetos de identidade política. Nesse processo, seus retratos desempenham um papel fundamental na configuração do imaginário que envolve o mito de origem brasileiro, a independência. Neste trabalho, exploro como isso ocorreu em dois momentos específicos. Em 1953, nas efemérides pelo centenário de Maria Quitéria, a cuja testa estava o Ministério da Guerra, e entre 77 e 79, nas campanhas do movimento feminino pela anistia de São Paulo. Eu vou falar rapidamente dos primeiros retratos, né, que esses retratos foram produzidos ainda na década de 1820, logo quando a guerra na Bahia tinha acabado de acontecer, né, a independência no Brasil tinha acabado também de ser, digamos, declarada, né, a gente sabe que foi um processo mais longo, que levou mais alguns anos, mas esses três retratos aqui foram produzidos, os dois primeiros por Augustus Earle, que é esse inglês que esteve no Rio de Janeiro durante alguns bons anos, e que a conheceu no Rio de Janeiro, quando Maria Quitéria foi lá receber a insígnia de Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro. E esse último retrato tem sido atribuído a esse outro inglês, a Henry Chamberlain, mas é uma atribuição que eu questiono por uma questão de datas mesmo. Então, eu trouxe esses retratos porque acho importante a gente tê-los como, digamos, modelos iconográficos da Maria Quitéria, né? Vocês vão ver que ao longo do século XX, nesses casos que eu vou abordar, esse modelo ele se repete, né? O século XIX quase que consolida, que fixa, estabelece de alguma forma como a Maria Quitéria deve ser representada. E agora eu vou dar um grande salto para 1953, que é a época do centenário do Maria Quitéria, em que aconteceram uma série de eventos, né, que capitaneados pelo poder central, digamos, né, principalmente pelo Ministério da Guerra, mas também pelo Ministério da Educação e Cultura, em menor medida pelo Ministério da Aviação, que essa série de eventos ajudou a consolidar a memória de Maria Quitéria no âmbito nacional, digamos, né, como uma heroína nacional, entre aspas, e muito também como uma pioneira da participação das mulheres nas Forças Armadas. Ainda que quando ela lutou, né, isso é uma questão, isso é um ponto anacrônico, porque não existiam Forças Armadas brasileiras em 1823, e tampouco a Maria Quitéria foi incorporada, né? Ela lutou, acabou a guerra, voltou para casa e se casou e teve sua vida como uma pessoa comum. Então, eu vou listar um pouco dessa série de eventos que aconteceram e a gente pode discutir um pouco melhor mais à frente. O aviso do Ministério da Guerra para que fossem inaugurados retratos de Maria Quitéria em todas as casernas do Brasil, no mesmo dia 21 de agosto de 53, que é o dia do centenário de morte da Maria Quitéria. No Rio de Janeiro eu encontrei 10 registros de inauguração dos retratos, em São Paulo 13 eventos, Salvador, São Luís e João Pessoa um registro em cada. Essa pesquisa eu fiz em época de quarentena, né, em situação de quarentena, então
minhas fontes são basicamente as que tenho disponibilizadas digitalmente, né? Então, o que eu encontrei foi a partir da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. A construção do monumento em Salvador, né, então Praça da Liberdade, né, hoje Largo da Soledade, o Ministério da Educação e Cultura abriu um crédito de 45 mil cruzeiros para o governo da Bahia produzir o bronze, que tem a autoria de Giuseppe Barreto. Foi requerida ao Ministério da Aviação a autorização para a impressão de selos comemorativos pelos Correios. E Pereira Reis Júnior, historiador e professor do Colégio Pedro II, conseguiu financiamento da pesquisa para sua biografia de Maria Quitéria junto ao MEC, que também foi responsável pela publicação do livro em 53. Reis Júnior, na verdade, foi o responsável por articular todas as comemorações, né, essas efemérides todas. Foi ele quem primeiro articulou, marcou uma reunião com o ministro da Guerra, que a partir disso pensou na inauguração dos retratos, casernas, né, em todos os estabelecimentos militares, né, então, de hospital, de arsenal de guerra, de todos os estabelecimentos militares. Eu encontrei esses que eu citei ali, mas em tese todos os estabelecimentos do Exército têm um retrato da Maria Quitéria inaugurado nesse dia de agosto de 53. Eu encontrei no Arquivo Nacional, né, também a partir do que eu consegui digitalmente no CIAN, no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, encontrei essa fotografia sem autoria, sem localização, só tem a data, mas que pela data, 24 de agosto de 53, que é a data do registro, não necessariamente a data que a foto foi tirada, é possível depreender que esse foi um dos retratos que foi inaugurado como parte dessas comemorações do Ministério da Guerra, né? Eu acho, minha suspeita, que esse é, inclusive, o retrato que foi inaugurado na sede do Ministério, no Palácio Duque de Caxias, ali na Presidente Vargas, né, no Rio. Eu também encontrei aqui à esquerda fotos dessa inauguração na Federação Metropolitana de Esgrima, que mostra que também parte da sociedade civil se mobilizou e se engajou nas comemorações pelo centenário de Maria Quitéria, né? Então dá para ver ali que eles leem algum texto possivelmente laudatório, falando da trajetória dela, etc. e tal. E em seguida, todos homens, né? Todos brancos. Isso é curioso, porque vocês vão ver que todos os agentes, queria que a gente prestasse atenção nos agentes envolvidos na construção dessa memória, né? Todos os agentes são homens, né? Então isso também é bastante sintomático de como esse processo se desenrolou nos anos 50. Então eles inauguram ali um pequeno retrato, né? Muito simples, mas que, se vocês perceberem, repete aquele modelo estabelecido no século XIX. Encontrei esse selo no Mercado Livre, que mostra também que é a mesma gravura, né, lá do século XIX, reproduzida. E aqui à direita, uma foto do monumento à Maria Quitéria lá em Salvador. Isso é possivelmente num 2 de julho, né, que é a comemoração pela independência. Quem conhece a Bahia ou quem é baiano sabe que o 7 de setembro na Bahia tem um peso muito menor na memória baiana, né, da independência. Eles valorizam o 2 de julho, que é justamente o dia em que as tropas portuguesas foram expulsas de Salvador, né? É o marco do fim da guerra de independência na Bahia, em que a Maria Quitéria foi uma das combatentes, né, uma das pessoas que estavam ali quando o exército entrou em Salvador. Então, nos dias 2 de julho, o monumento ele vira também esse espaço de culto cívico, né? Que a gente vai ver um pouco mais à frente quando eu falar agora do movimento feminino pela anistia. E aí a ideia é contrapor mesmo, né, colocar dois momentos diferentes. Eu também estou trabalhando duas escalas diferentes, né? Primeiro a gente tem a escala nacional, organizada pelo Estado Nacional, né? Mobilizada pelo Estado Nacional, melhor dizendo. E aqui agora eu já dou um salto de 20 anos e focando digamos, num evento mais específico, mas isso não quer dizer que seja menos emblemático e menos significativo na construção da memória da Maria Quitéria, né? Então, Movimento Feminino pela Anistia, que foi fundado em 75 por Terezinha Zerbini, aqui em São Paulo. Em 77, o MFPA cria o Boletim Maria Quitéria, dedicado a dar publicidade às suas ações e alimentar o debate público em favor da anistia. A própria Terezinha Zerbini tinha sido uma presa política, né? Ela ajudou a articular o Congresso da UNE de 68, o Congresso clandestino. O marido dela era um militar legalista que foi expulso das Forças Armadas, então ela tinha todo esse envolvimento com a resistência, né? No editorial do primeiro boletim, ela explica, né, por que demos o nome de Maria Quitéria. Ela fala que por ser ela uma mulher que dedicou sua vida à liberdade.
Em 1823, em seu uniforme de soldado, lutou lado a lado com os homens do Exército de Libertação pela Independência do Brasil. Segundo Maria Cecília Carbone, que estudou a imprensa do movimento feminino pela anistia, uma dissertação que ela defendeu na PUC São Paulo, a escolha do nome pendeu entre Anita Garibaldi e Maria Quitéria. A última teria sido escolhida em função de que sua trajetória conferia a legitimidade de um membro do Exército Brasileiro, SIC, porque ela não era um membro do Exército Brasileiro, ela, né, não existia Exército Brasileiro, condecorado por bravura naquele momento, ao mesmo tempo em que fazia uma provocação ao regime militar. Então, mostra aí como o movimento feminino pela anistia jogou um pouco com essa memória que eles sabiam que a Maria Quitéria, que já tinha sido construída em torno de Maria Quitéria, né, como heroína nacional, como heroína, um exemplo de civismo, então, acima de qualquer suspeita, ao mesmo tempo em que subvertem, né, elas começam a atribuir uma outra significação a essas representações, né? E aí eu trouxe é importante dizer que agora parte desse trabalho, dessa pesquisa sobre a MFPA, é baseado nos relatórios do Serviço Nacional de Inteligência, de Informações, aliás, da ditadura, né, o órgão de espionagem da ditadura, e eu encontrei a capa desse segundo número do Boletim Maria Quitéria, num dossiê chamado Atividades do Movimento Feminino pela Anistia, que também vai me subsidiar para tratar dessa outra parte da apresentação. Então, já em 77, né, o boletim, lembrando, foi fundado em 75, a Terezinha Zerbini visita Salvador, ela já tinha ido no início daquele mesmo ano, no intuito ali de fortalecer o núcleo baiano do movimento feminino pela anistia, e eu trouxe aqui alguns trechos que constam no relatório, porque eu acho que eles são bastante interessante para a gente perceber como que a memória de Maria Quitéria vai sendo articulada, vai sendo reconfigurada para transformar a Maria Quitéria como um símbolo pela democracia, né, pela justiça, por mais que isso também seja absolutamente anacrônico, né, porque no século XIX a democracia tinha as pessoas tinham uma outra ideia do que seria a democracia e que era inclusive uma ideia bastante negativa, né. Então, a Terezinha Zerbini teria afirmado numa entrevista coletiva em 30 de junho, percebam que ela foi para o 2 de julho, ela foi justamente para a comemoração da independência, e ela chega uns dias antes dessa entrevista coletiva que algum espião da ditadura ali coletou a informação e colocou no relatório, né? O exemplo de Maria Quitéria deve ser tomado por todas as mulheres como exemplo de coragem e civismo, e é por essas razões, pelas lutas travadas por essa cidadã participante pela democracia, que a escolhemos como símbolo do nosso movimento feminista pela anistia. A utilização de Maria Quitéria como símbolo se prende aos fatores singulares que envolveram a heroína baiana, uma camponesa sem instrução e humilde, a participar das lutas pela libertação de sua pátria, alistando-se como um homem no exército. Para nós, mulheres, que estamos adentrando no século XXI, é um exemplo de coragem e civismo, pois uma camponesa iletrada nos mostrou que para entender o que é justo e verdadeiro, não existe necessidade de ser um sábio. E aí, no mesmo relatório, né, o espião ali o relator fala que no dia 2 de julho, aí são palavras de quem redigiu, Terezinha Zerbini compareceu ao Largo da Soledade, Lapinha, e colocou uma corbeia de flores junto à estátua de Maria Quitéria. Cerca de 50 pessoas estavam presentes, na sua maioria estudantes, ocasião em que cantaram o hino da independência, conforme o panfleto distribuído e anexo a este documento. O arranjo de flores consistia em palmas de Santa Rita, com flores brancas e cor-de-rosa, com uma fita escrita Anistia. Ali ao lado, né, alguns dos registros fotográficos desse momento, tem outros também, mostram ali a estátua de Maria Quitéria, mais uma vez, no 2 de julho, sendo palco ali de disputas pela memória, né? Eu trouxe aqui também reproduções dos panfletos, eu já estou terminando, já minha última prancha, e ali tem uma homenagem a Maria. Também você vê ali a silhueta da Maria Quitéria, é a silhueta lá do retrato de 1823, né? E nesse outro panfleto é uma reprodução do monumento lá em Salvador, que já tem eu não estou entrando aqui na análise das imagens, mas já tem uma outra configuração corporal, né? A Maria Quitéria está mais aberta, ela está em posição de combate, efetivamente, né? E aí eu queria trazer algumas outras informações que mostram como a memória da Maria Quitéria estava muito ligada aos movimentos de esquerda, desde antes do MFPA se apropriar da imagem dela, né? Em outros relatórios do SNI,
o casal Salim Miguel e Egli Malheiros aparecem como organizadores da Gráfica Marictéria, que teria sido fundada em 51 em Florianópolis. Vejam, em 51, antes mesmo que do centenário de Marictéria, né? Local frequentado pelos comunistas da capital e responsável pela impressão de panfletos subversivos. Foi interditada pela polícia militar quando do início do movimento revolucionário, iniciado a 31 de março. Eles foram, um outro funcionário da gráfica foi preso também logo depois do golpe, né, de 31 de março de 64. Então mostra que essa gráfica ela já estava sendo monitorada há bastante tempo. Por panfletos subversivos, impressão de panfletos subversivos, leia-se material sobre comunismo, né? Eles eram de fato ligados ao PCB, o Salim Miguel e Egli Malheiros. E já no fim da ditadura foi fundada, em maio de 84, a editora Marictéria pelo Comitê Baiano do Partido Comunista do Brasil. E aí eu concluo, eu queria concluir rapidamente com essa imagem de um desfile do 2 de julho em Salvador, que mostra como a imagem da Marictéria continua sendo reconfigurada e mobilizada nos corpos das crianças, das mulheres, das pessoas em geral. É uma memória que continua em disputa, né? Um pouco aqui da minha bibliografia, e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Natan, pela apresentação. Vou chamar, então, aqui o último trabalho, que é da Renata Lima Cremas. Só um pouquinho. Ah, sim, vamos. Sim. Agora eu vou interromper rapidamente a gravação e aí vou começar a gravar de novo. Mas se Josi e Renata... Pronto, agora estamos gravando para todo mundo poder fazer parte. Eu só tenho uma sugestão, que o pessoal que apresentou abra sua câmera, né? Porque daí a gente pode começar a conversar. Bora lá, gente, abrindo a câmera, todo mundo, Renato, Violeta, Moon. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o João Vitor, ele colocou uma pergunta no chat, específico ao trabalho que a gente apresentou, eu e o Moon apresentamos. Eu vou ler a pergunta, se o João quiser falar, João, fica à vontade, senão eu vou ler sua pergunta aqui. Acho que eu vou ler. Então, vamos lá. O João pergunta o seguinte. Como vocês acham... Pode ler. Tá bom, João, valeu. Como vocês acham que teria sido o impacto da pesquisa em campo com relação à performatividade plural dos corpos masculinos, tendo como base as noções da Butler? Existe algum motivo específico de terem não mencionado homens trans na pesquisa? Isso foi uma coisa que a gente pensou, né, Moon, sobre a questão dos homens trans, se a gente entraria nessa seara, e a gente partiu do princípio de que, como a gente estava buscando os corpos masculinos, para a gente não fazia muito sentido especificar um homem trans, porque a gente entendeu que ali naqueles corpos estava a masculinidade, estava a virilidade, e a gente achou que não deveria, então, segregar e separar. A gente preferiu olhar isso como uma coisa só. Quer falar da Butler ou continuo, Moon? Então, não estou muito acostumado com essa noção de performatividade plural, só de performatividade. Tá, daí quer que eu fale? Eu imagino que seja a performatividade plural também, não... Se o João puder ajudar a gente aí, fica à vontade, João. Mas eu acho que a gente não teria muita dificuldade em estabelecer... A performatividade em si, ela não foi uma preocupação nossa, porque a gente estava buscando os elementos ligados à virilidade, à manifestação do corpo, no sentido não de... Acho que era muito mais a imagem do que o próprio corpo em si. Era a imagem que era produzida sobre o corpo. Isso, a imagem que era produzida sobre o corpo e como esse corpo ele se apresentava, mas a gente não tentou atrelar aspectos locais, aspectos do momento, até porque eu acho que a gente nem conseguiria fazer isso, né, Moon? Eu não sei. Nossa, a gente precisaria de um batalhão para conseguir fazer isso. Deu um maior trabalho para a gente fazer isso que a gente apresentou para vocês, então não sei se a gente teria
como... Não sei se você respondeu a sua pergunta, João. Sendo sincero, não sei se eu acho que são considerações válidas para uma progressão da pesquisa, mas eu acho que esse foi o primeiro momento que a gente decidiu fazer uma investigação preliminar. Aí ela resultou disso daí. Então, daqui em diante, a gente pode começar a tentar inserir mais conceitos e mais pluralidade, porque realmente, tipo, a gente tentou partir de uma segregação de corpos muito clara, que seria baseada em praticamente gordo e magro, preto e branco, e aí a gente colocou os corpos. E aí a gente foi vendo que como as pessoas se identificavam com isso muito mais a respeito da imagem. E aí as pessoas foram colocando qual imagem mais se assemelhava a elas, qual imagem mais aparecia. Aí a gente teve a curiosidade de ver se realmente era o que mais aparecia. Aí a gente pediu print das pessoas. Aí a gente começou a ver isso e realmente reforçando isso. Então, tipo, acho que a questão da performatividade ela seria muito mais presente em vídeos e sei lá, que tivesse um fator tempo na imagem em si, porque a imagem por si só ela é muito mais, tipo, uma escultura de algum corpo que está lá. Então, qual corpo a gente mais gosta de ver nessas esculturas atemporais que é a imagem? Aí a gente já tinha uma hipótese de que seria lá nos gregos, né, aquele corpo belo e perfeito. Aí a gente acabou confirmando que, de fato, esse era o que mais tinha exposição nas coisas. Agora a gente vai começar a analisar por que isso acontece, sobre quais coisas isso realmente acontece, porque foi um escopo muito pequeno de pesquisa também, né? E pensando aqui, eu acho que a gente pode usar na questão das imagens que vieram das drags, né? A gente teve bastante imagens de drag queens, talvez a gente possa usar a questão da performatividade nesse campo, que a gente não analisou, a gente não analisou essas imagens. Mas vamos lá, gente, perguntas, dúvidas... Vamos lá, o microfone está aberto. Se ninguém quiser perguntar, eu tenho algumas aqui. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Ou mandar no chat. Ninguém? Acho que o pessoal está tímido, Carlos. Está tímido? Vou mandar as minhas. Então, vamos lá. Eu vou pela sequência, tá? Como o corpo é o que une aqui a nossa temática, eu tenho uma pergunta para cada um. Então, vou começar pela Violeta. Violeta, você sentiu aí, né? Seu nome é lindo, diga-se de passagem. Você sentiu que a academia trouxe uma certa rigidez para você em dado momento, né? Que você teve que se adequar à questão dos padrões, especificamente sobre a catalografia, né? Eu queria saber se você percebeu em algum outro momento essa rigidez e se de alguma forma isso para você se atrelou a um machismo estrutural. Sim. Bom, tá. Começando pelas perguntas, vamos pensar. Se eu percebi certa rigidez. Eu percebo a rigidez durante toda a graduação, que é um momento específico, mas existem razões por isso, assim. No momento de agora, eu estou dentro da área de artes visuais, que existe um objetivo dentro daquilo. Antes eu estava em outra situação, que era nesse curso de bacharelado em moda, que existia outro objetivo educacional. Só que mesmo existindo um outro objetivo educacional, ainda existem complicações, né? É muito complicado quando se relaciona por demais, mesmo que sejam áreas do mercado, essas questões sejam o enfoque principal do curso, porque a gente tem que lembrar que a gente está tratando de um curso público, numa universidade pública, que, de certa forma, deveria estar atuando para que a gente pudesse estar servindo dentro da nossa sociedade e não servir para o mercado, né? A UDESC, enquanto instituição, para algumas coisas, ela é muito focada na indústria para que possa ajudar a indústria do Estado. Daí, nisso, eu tenho algumas críticas. Mas, depois, quando eu fui migrando para a área das artes visuais, aí existe outro objetivo que, então, é completamente oposto de uma forma até engraçada, porque à medida que, assim, dentro da área de moda se estabelece uma metodologia para qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que se registre, que se pretenda fazer, exista um enquadramento certinho, uma ficha técnica para tudo. Por outro lado, quando a gente caminha para a área das artes visuais, ela não existe metodologia nenhuma, e daí nisso muita gente também critica, né, porque se perde um pouco.
Principalmente quando a gente fala dentro dessa área de práticas artísticas, né? É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre a área de teoria crítica. Mas existem muitas também restrições que cabem dentro do campo do machismo estrutural. Como na última pesquisa, na última comunicação que foi dita aqui, que citaram o livro da Naomi Wolf, quando a gente fala de beleza, a gente fala de um machismo estrutural, pelo menos dessa beleza estrutural que a gente se fala. Então, a partir do momento em que a gente está buscando fazer essa construção de corpos, e os corpos cabem dentro da ideia de beleza e do belo, a gente tem uma complicação. A partir do momento que se existe uma educação para o mercado, a gente está falando de uma educação que é para servir esses corpos, não outros corpos, não são corpos dissidentes, são aqueles corpos que a gente já espera. Então, são características de um machismo estrutural presente o tempo inteiro, né? E a própria razão, né, de algumas questões, aquele body, ele surgiu porque a modelo não podia estar mostrando o mamilo. Claro que, assim, existem vários poréns nisso, além do fato de que as modelos surgiam por uma licitação pública, então eu tinha que usar uma modelo padrão e fazer uma modelagem padrão, vindo de um croquis padrão, que é aquele padrão 36, Então, isso tudo cabe dentro desse machismo estrutural. Eu mesma não caibo dentro do body que eu fiz. Caibo mais ou menos, assim, né? Forçando um pouco. E eu sou magra. Então, é uma coisa estranha, né? A forma como a gente sempre estuda, aprende as formas de desenho, é tudo sempre caminhando para esse mercado. E caminhar para mercado hoje é caminhar para machismo estrutural. Legal, Violeta, Ao valeu. que parece que é uma das múltiplas vertentes de combate ao capital atualmente, né? Mais uma delas. Aqui no chat, ó, a gente tem uma pergunta para o grupo 5, que o João Vitor fez também. Então, vou ler, tá? Como vocês enxergam a misoginia e o campo do desejo com relação às mulheres trans, visto as violências e o consumo, a procura destes corpos e seus produtos, como vídeos, fotos e etc. E como vocês acham que a heteronormatividade atravessa ambos os lados, mulheres trans e homens cis? Sei que não discutiram sobre, mas corpos trans também são marginalizados, objetificados e saem em revistas, inclusive com capas. Jussi, Renata? Renata, você quer falar? Jussi, pode começar, por favor. Ok, então. A pergunta é muito boa, eu não entendi uma parte dela, que é quando você pergunta da heteronormatividade atravessando mulheres trans e homens cis. Mas eu vou começar por onde eu entendi, você pode colocar no chat a pergunta. A misoginia, ela afeta todas as mulheres, e quando a gente fala de mulheres, a gente também, como o Carlos estava falando, a gente compreende mulheres como todas as mulheres. Então a gente não fez essa distinção, até porque o material estudado não fazia o recorte, mas essas violências e o consumo... deixa eu ler aqui de novo que eu me perdi. Vistas, violências e o consumo. Sim, a procura desses corpos, imagens e produtos, etc. Eu compreendo a pergunta. São violências tão ou mais pesadas quanto as que a gente está falando com as mulheres cis, mas, como eu disse, a pesquisa não trazia essa discussão, então eu talvez fique te devendo algumas coisas. Mas nós reconhecemos, como você disse aqui, que os corpos trans também são marginalizados, objetificados e saem em revistas. E eu acredito que teve alguns casos de mulheres trans que saíram em catálogos, em revistas de nudez, a própria Playboy, eu acredito, os catálogos da Pirelli, e são corpos que são tão objetificados quanto. Eu não sei muito bem o que dizer, porque a gente não percebe essa diferença entre mulheres cis e mulheres trans. Existe uma diferença, mas a gente não entende essa diferença como uma coisa que coloque em polos diferentes. Apesar das violências, com certeza, serem ainda reforçadas por esse outro marcador. Eu também entendo que a objetificação ela acontece para todos, né? E as autoras elas dizem que
até mesmo quando acontece numa publicidade com um homem, também é uma forma de objetificação, por menor que seja, e por mais diferente que seja também o ângulo, né, que eles são fotografados, mas ainda assim são corpos objetificados. Só que aí entra aquela questão que a gente falou um pouco no slide. O corpo masculino ele é objetificado dentro de um sistema em que homens são privilegiados. Então, essa objetificação não é uma objetificação que, de fato, gera discriminação, violência, como acontece com as mulheres, e aqui compreendidas todas as mulheres. Legal, Josi. Obrigado, Renata. Eu tenho uma perguntinha para o Renato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Mas eu vou fazer minha pergunta enquanto eu leio aqui. Renato, eu queria entender como que o corpo queer aparece no filme, assim. Como que esse corpo ele se materializa pra gente? Eu não vi o filme, então eu queria que você falasse aí para mim um pouquinho desse corpo queer no filme. Tá, joia. Obrigado pela pergunta, Carlos. Bom, o filme, como eu disse, ele usa estratégias de aproximação... Opa, peraí, deixa eu... Acho que assim o som fica melhor, sem fone. Ele usa essas estratégias de aproximação do corpo, né? Assim, é um corpo, esse protagonista, que está dentro de uma série de padrões, né? Ele é um homem branco, loiro, musculoso, todo esse padrão que vocês estavam trazendo também na pesquisa de vocês, né? O corpo mais procurado, o que mais aparece ali no feed. Então, e eu acho que a pergunta que foi feita também sobre a performatividade nesse sentido, sabe? Tem uma série de códigos do masculino que estão sendo reiteradas ali, nesse corpo. Eu acho que o aspecto queer nele vem, num primeiro ponto, no fato de ser um cara gay mesmo, né? Tipo, estritamente nesse ponto, de ser um LGBTQ, ele se relaciona com... a gente ouve por conversas por telefone no começo do filme. Ele se comunicando com um parceiro, né, um homem também, e depois ele vai ter esses encontros sexuais e eróticos com outros personagens masculinos, entre eles o personagem de Jesus, né, como eu falei, e tem algo do imaginário homoerótico, sadomasoquista, fetichista, que aparece, por exemplo, esse personagem tem um momento em que ele é capturado, digamos assim, depois que ele sofre um acidente e se perde nas águas, né, essa passagem para o inconsciente. Ele é salvo por duas personagens chinesas que estão ali também peregrinando por essa mata, e inicialmente a gente acha que elas estão salvando eles, mas depois a gente testemunha que elas aprisionam ele, elas amarram ele numa árvore, com aquela prática de amarração japonesa do shibari, sabe? Então tem toda uma imagética do fetiche ali por trás também, que também ressalta um pouco, né, dessa ideia do queer, né, em algum sentido, da imagética homoerótica e tudo mais. E pelo fato desse corpo ele estar em trânsito, ele assumir identidades diferentes à medida em que a história avança, e no contato dele com outros corpos, essa ideia do queer também, de pensar a identidade como relacional, né? Quando ele está em relação com Jesus, ele é uma identidade, quando ele está em relação com outra personagem, que é a personagem de Ártemis, ela também aparece, né? A deusa caçadora, Diana, com as mulheres, as amazonas, também são outras figuras que estão ali nas fronteiras dos gêneros, elas são cavaleiras, né? Elas têm uma expressão do que seria, em termos de código, tido como masculinidade, né? Que são personagens femininas, andrógenas. E acho que a grande expansão que seria, na visão dos corpos, é a vista dos animais mesmo, pensando o queer nessa abertura de fronteiras que sai até do humano, né? Que vai para uma outra dimensão do tátil, do corpóreo, pensada nas aves, enfim, esses outros corpos que nem são humanos, né? Então, eu acho que eles são mais queer ainda do que se fosse simplesmente um corpo humano
com todas as suas configurações possíveis, né, ainda tem os limites, né? Mas agora, quando a gente leva para esse patamar do animal, do irracional, do inconsciente, eu acho que aí está lidando com uma outra forma de queerness, e que também é muito interessante, né? Também, enfim, rompe com alguns limites, né? Renata, eu participei de uma mesa, eu já vou para as perguntas aqui que estão rolando no chat, eu participei de uma mesa no Uruguai que eles têm uma discussão muito parecida com o que você está falando, que se chama especismo lá. É muito interessante, talvez valha a pena você dar uma olhadinha. Vou nas perguntas aqui. Andressa faz uma pergunta para todo mundo. Então vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Parabéns pelas exposições. Gostaria de fazer uma pergunta a todos os trabalhos. Quais os principais desafios de compreender analiticamente gênero e performatividade em tempos de cancelamento? Acho que a leitura do Marcel Mauss, As Técnicas do Corpo, onde ele trata sobre que o corpo é nosso primeiro instrumento. Acredito que acrescentaria muito a todos. Alguém quer falar sobre a pergunta, né? A pergunta principal aqui é: quais os principais desafios de compreender analiticamente gênero e performatividade em tempos de cancelamento? Quem quer começar aí? Ninguém? Se eu deixar para alguém começar, ninguém vai começar, eu vou ter que falar. Vai, Natan, que você não falou? Bem, uma pergunta que eu não conheço esse texto do Marcel Mauss, também não pesquiso cancelamento, né? Minha pesquisa é bastante focada no século XIX e desemboca no XX, mas são questões que não tocam exatamente os meus problemas de pesquisa, né? Então eu acho que eu não sou exatamente a pessoa mais adequada, talvez, para falar sobre esse ponto. Então vou passar para os colegas. Eu não sei, acho que ninguém estudou o cancelamento nos nossos trabalhos, né? Não sei se vai dar para falar. Quer falar, Moon? Cara, eu acho assim, o cancelamento, para mim, ele parece mais um instrumento de normalização. Então, tipo, cancelar é implicar aquilo que não está na norma ser cancelado. Aí a norma, ela pode ser política, ela pode ser social, ela pode ser corporal. Então, para mim, ela pega muito nesse conceito de lei, de normalidade, de reforçar essa normalidade. Então, agora, a pergunta dela. Desafios de compreender analiticamente gênero e performatividade? Cara, eu acho que, para mim, nas minhas discussões, como eu encaro isso, quando tudo vira instrumento, tudo vira estratégia. E aí, tudo vai por água abaixo. Não existe mais estrutura nenhuma, porque tudo é questão de organização muito rápida. Então, assim, quando o próprio gênero ele começa a ser instrumentalizado a tal ponto de ele ser cancelado, ou da própria performatividade ser cancelada, para mim, falando então de uma coisa muito mais, sei lá, de como você pode então evitar que certos corpos que perambulam pelo queer, que perambulam por outras coisas que se não é heteronormatividade padrão, de arranjarem um próprio lugar para si, vamos dizer assim. Então, acho que seria muito mais esse conceito de marginalização. Essa é a minha contribuição para iniciar o debate. Cláudia? Não, é que eu acho que a pergunta foi bem interessante, né? E eu não sei, eu discordo um pouco do que o Rodrigo está comentando, o cancelamento seria uma tentativa de voltar para uma regra, porque depende de quem está cancelando e o que está sendo cancelado, né? Eu acho que o problema é que teria que se pensar... O problema é que a gente trabalha com essa ideia de cancelamento como se fosse uma coisa dada, e na verdade a gente tem que conceituar um pouco o que a gente está querendo dizer com cancelamento, o que é esses tempos de cancelamento, porque senão também fica complicado, né? Talvez a pergunta tenha que ser aprimorada nesse sentido, de discutir um pouco o que está se propondo com essa ideia de sociedade do cancelamento, ou de momentos de cancelamento, para daí se pensar como trabalhar as outras coisas que vocês estão propondo, né? Mas a princípio, eu não sei se o cancelamento é só para instituir para a regra. Depende, você pode ter o cancelamento, por exemplo, dos grupos que são contra-hegemônicos e operam políticas de cancelamento interna também. E daí talvez para afastar da regra hegemônica, não sei.
Então, a gente teria que pensar sobre isso. Eu queria só dar um pitaco, na verdade. Eu acho assim, que uma coisa que pode também, que rolou bastante discussão aqui no chat sobre sobre as circunstâncias, né, das performatividades. Como a performatividade ela é sempre contingencial e circunstancial, dependendo da pessoa, dependendo de como essa pessoa é lida, e eu acho ainda dependendo do momento histórico, né? E aí, nesse sentido, acho que o trabalho do Natan é muito interessante, porque ele mostra como você vai reconstruindo e construindo uma figura, que é uma figura só, que existiu de uma forma só, mas que pode ser apresentada e reconstruída de várias formas, e inclusive incorporada e significada por vários grupos antagônicos, né? Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que nenhum sujeito, nenhum grupo, nenhuma pessoa está blindada a esse tipo de construção e reconstrução, né? Até se o Natan falasse um pouco assim, explicasse um pouco mais detidamente, né, como reforçasse, na verdade, a ideia do antagonismo, né, dos grupos antagônicos falando da Maria Quitéria. Eu achei muito interessante esse lugar, assim, de colocá-la. Obrigado, Cláudia. Mas é isso. Pensamento. Obrigado, Cláudia, pelos comentários. Eu acho que é exatamente isso, né? Minha pesquisa, como eu disse, o foco é basicamente século XIX, né? O que eu trouxe aqui para vocês hoje, quase que o finzinho da minha dissertação, né? Quando eu já chego no século XX, nas reapropriações, é um capítulo que eu trabalho exatamente como essa imagem vai sendo reconfigurada ao longo do século XX. Eu trabalho a partir de outras instituições e de outros agentes também, mas eu acho que é isso que você falou, né? Como uma mesma figura, uma figura histórica, né? Uma figura que existiu, uma figura que a gente tem documentação, mas que eu não trabalho exatamente do ponto de vista da trajetória, né? Me interessa exatamente como essa trajetória produz uma imagem tão polissêmica e e que suscita, né, tantas abordagens diferentes. E é como você falou, dependendo do contexto, dependendo dos interesses de quem está ali mobilizando, né? Então, por um lado, os militares têm o interesse de trazer a Maria Quitéria para dentro da sua própria história, como se ela fosse uma pioneira das Forças Armadas, quando, como eu disse, nem existiam Forças Armadas brasileiras, porque não existia Brasil. Também ela não foi incorporada às Forças Armadas exatamente, ela lutou ali como voluntária e depois voltou para casa. E, ao mesmo tempo, na ditadura, grupos de oposição vão reivindicar essa memória como um símbolo pela liberdade, né? E como um símbolo democrático também. Então, acho que é isso, é como uma imagem, ela quando cai... a Renata citou o Warburg, né? E o Warburg falava de como as imagens sobrevivem no tempo, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. As imagens sobrevivem, mas elas não sobrevivem de forma monolítica e de forma imutável, né? Elas vão sendo transmitidas, elas precisam de corpos, né? E de agentes, pessoas mesmo, né? As imagens não se transmitem pelo ar, né? Se a gente quiser brincar assim. Então, as pessoas, né? Corpos, instituições vão mobilizando essas imagens, vão passando de uma geração para outra, porque tem interesses. Outras mulheres guerreiras ficaram esquecidas, né? A Jovita Alves Feitosa, por exemplo, que lutou na Guerra do Paraguai, que não lutou, na verdade, ela se alistou e no final das contas não pôde lutar, mas que tem uma grande quantidade de fotografias da Jovita, por exemplo, porque enquanto ela tinha se voluntariado até ela receber a negativa, ela já tinha saído do Piauí até o Rio de Janeiro, e nesse caminho os fotógrafos tiraram fotos dela, vendiam, suscitava interesse ter uma fotografia da Jovita. Então, a gente tem um monte de fotografias dela, mas é uma personagem muito pouco conhecida, porque no final das contas não foi para a Guerra do Paraguai, porque também ela se suicidou. Então, tem uma série de construções. A trajetória eu falei que não importa, mas na verdade a trajetória importa, né? No caso da Jovita, isso é bem forte. Mas a trajetória ela produz essas imagens, né? E mais que isso, elas suscitam transformações e reconfigurações e disputas, né? Então, às vezes de uma forma muito antagônica mesmo, como no caso que eu trouxe aqui. Eu trouxe de propósito, né? 2 casos bastante antagônicos, mas a maior parte das vezes não é tão patente esse caráter antagônico, mas a disputa está sempre colocada, né? É sempre uma disputa pela memória, disputa pelas imagens. Então, acho que é isso.
Eu vou pegar aqui, voltar um pouquinho na pergunta da Andresa sobre as performatividades e o cancelamento, que eu acho que é interessante a gente ver um movimento que acontece do cancelamento, como a professora Cláudia falou, né? A gente ainda tem que estudar muito essa ideia de cultura do cancelamento, né? Que é uma coisa muito recente. Mas o que tem me parecido é que são as atitudes, né, que levam ao cancelamento. Então, não necessariamente, eu acho que pode existir uma conexão entre gênero e performatividade, mas se a gente for olhar a situação, olhar o porquê o cancelamento acontece, tudo isso que a professora falou, não necessariamente a gente vai ligar a questão da análise de gênero e performatividade com o cancelamento em si, né? Então, acho que seria importante a gente entender que não necessariamente essas coisas elas estão unidas e olhar caso a caso, né? Para ver o que aquele caso traz para a gente. Não sei se foi nesse sentido a pergunta, mas eu deixo aqui a contribuição. Indo aqui, continuando o chat, a Mari fala: a objetificação de homens trans é completamente diferente das de homens cis. Eu creio que sim, né? Acho que todo mundo meio... Alguém diz não, todo mundo balançou a cabecinha que sim. Eu acho que só a gente não abordou isso nas nossas pesquisas, né? Acho que muito pelo fato de... E lá embaixo também tem um pouquinho, né? Deixa eu ver quem falou. Acho que foi a Mari. Foi a Mari que falou também, ó. Essas especificidades, elas não são estanques. Meu corpo é lido como mulher lésbica, homem gay, homem hétero e travesti simultaneamente, dependendo de quem lê. O gênero é território de negociação. Eu também acho que seja isso, e talvez justamente pelo fato de que a leitura foi feita por nós aqui, né, que aqui estamos, ela tenha partido desse sentido de não ver a diferença, né? Tanto na pesquisa do Justo e da Renata, minha do Rodrigo, da Violeta, a gente não tentou ver, pelo que eu entendi, né, a diferença dos corpos, né? A gente, pela nossa lente, não se passou esse tipo de visão. Deixa eu ver o que mais. Aqui, eu queria fazer uma pequeníssima fala. Bora, Justo. Eu estava acompanhando também o chat, pensando aqui, e tem uma coisa interessante que a gente lê na Kilborn, quando ela diz que a objetificação ela acontece porque as pessoas têm desejos e têm essas sensações. Então, objetificação não é que nós vamos advogar para não haver objetificação, mas que o que ela diz é que a objetificação só é saudável quando ela é recíproca. Então, é uma objetificação entre pessoas que estão numa relação que permite isso. Qualquer outra coisa que fuja disso é violenta. E eu entendo completamente, eu estava lendo aqui as colocações, que esses marcadores todos, eles têm uma interseção e a gente não pode falar. Quando a gente pega a categoria mulher para falar, é complicado, a própria Butler diz isso. Mas a gente está usando essa categoria apenas para fazer um recorte. E eu entendo completamente que a objetificação de mulheres trans é diferente da objetificação de mulheres cis, a objetificação de mulheres brancas é diferente da objetificação de homens pretos, por exemplo, são questões diferentes. Mas a ideia de, às vezes, juntar tudo numa categoria só, todas essas identidades em uma categoria só, funciona como uma estratégia meio que política, da gente dizer, olha, isso acontece com as mulheres. Não estamos excluindo outros marcadores, mas é uma estratégia política de dizer, estamos falando a partir deste lugar. Sim, deixa eu tirar o microfone aqui. Esse argumento ele era muito usado quando a gente falava lá nos anos 70 sobre a diversidade, né? A diversidade ela tem uma crítica de que a gente apaga as estruturas de poder e clama por um todo diverso. Mas eu acho que é mais ou menos isso que você falou, José. A gente está tentando, a partir do nosso olhar, transformar aquilo que o outro não vê como normal, sendo a regra, né? Então, nós estamos buscando essa ideia de normalidade, de regra. O Vinícius pergunta o seguinte: eu queria perguntar ao Rodrigo e ao Carlos se eles coletaram informações sobre os sujeitos, se eles são brancos ou pretos, magros, padrões ou gordos.
Pois além das questões do desejo sobre o padrão, o homem branco musculoso, alguns pesquisadores de aplicativos de relacionamento apontam que existe uma busca entre os iguais, principalmente entre os gays. E isso talvez ajude vocês a pensarem um pouco os dados e olhar de uma outra forma. Daí aqui o Moon comentou, não vou ler o seu, Moon, mas eu vou responder já na sequência, que a gente fez uma pergunta. Então, a gente colocou lá no questionário as fotos que eram mais... a frequência que as pessoas viam mais as fotos. E a gente pediu para as pessoas se identificarem. Então, a gente fez... A última pergunta do questionário era com qual dessas fotos você mais identifica o seu corpo? E a gente percebeu que só 5% das pessoas se identificam com a imagem que mais aparece para elas. Então, 5% das pessoas se identificam com aquele padrão branco, musculoso, fortão, né? O padrão, que a gente chama, né? O corpo padrão. Então, só 5% das pessoas se identificam com esse corpo, mas ele é o que mais aparece para elas. Então, a gente vê que não tem essa relação de identificação própria com o que é mostrado, né? Na verdade, a pessoa não se identifica com aquele principal resultado que é mostrado para ela. Mais alguma coisa, gente? Tem perguntas entre as câmerazinhas abertas? Acho que não. Bora, Cláudia? Então, resta encerrar a nossa prolífica e produtiva sessão. Queria agradecer a todos, todas e todes de terem apresentado seus trabalhos e terem acompanhado os debates. Eu acho que foi uma tarde muito interessante, legal, uns trabalhos super bons. E é isso, gente. Continuamos o evento, temos mais mesas de diálogo na quarta-feira à tarde, temos a conferência de abertura na quarta-feira à noite, temos sessão de debates de apresentação e de debate de documentários na sexta-feira. Isso essa semana que vem, mesas de diálogo na terça, na quarta, e debates de documentários e produções audiovisuais na sexta. Então, vocês estão todos convidados, todos convidados para continuar com a gente. E é isso, muito obrigada. Tá? Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo. Valeu. Desculpa a bagunça, gente. Sou meio bagunçado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado a quem assistiu também.